Se você é empresário e não está utilizando inteligência artificial nos processos da sua empresa, você está perdendo muito tempo e principalmente perdendo muito dinheiro. O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar como identificar problemas e gargalos da sua empresa, da sua agência e poder resolvê-los de forma fácil com agentes de inteligência artificial. Bom, para isso eu vou te falar uma experiência pessoal, algo que aconteceu aqui na empresa, e se você entende de API oficial do WhatsApp, você vai entender muito bem essa história. Nós tínhamos uma pessoa específica aqui dentro da empresa somente para aprovar mensagens em modelo de utilidade. Bom, se você não sabe o que é utility na API oficial, tem vários vídeos meus falando sobre isso. Mas basicamente a API oficial ela possui dois grandes modelos, marketing e utilidade. A diferença entre eles é o custo, é o valor, onde marketing você paga 45 centavos e utilidade você paga 6 centavos na cotação atual. Então você economiza muita grana, ainda mais falando de vários disparos de um lançamento, de um perpétuo, só que é muito mais difícil aprovar esses modelos de utilidade por conta de algumas regras do Facebook. Nesse processo de aprovação de modelo de utilidade, essa pessoa específica da minha empresa gastava em média 1 hora para aprovar uma única mensagem, um único modelo. Levando em consideração que no mesmo dia 10 clientes queriam aprovar um único modelo de mensagem de API, essa pessoa perdia 10 horas do seu trabalho que poderia ser dedicado a outras coisas que iam fazer a empresa ter mais resultado, mas ela precisa investir esse tempo aprovando mensagem. Tirando que é algo muito operacional e muito maçante. Nós não tínhamos uma pessoa que ficava muito tempo com a gente fazendo isso, porque ela não gostava do que fazia. Então a solução foi eu construir um agente de inteligência artificial e com isso ganhar 10 vezes mais de velocidade e economizar 10 vezes mais. Lembrando, sem eu saber nenhuma linha de código. Então, como já dito, aqui o nosso problema era a aprovação de mensagens em utilidade. Após a identificação do problema, eu construo um PRD para começar a construção de um agente de inteligência artificial. Bom, se você não sabe o que é um PRD, ele é um documento de identificação de projetos, onde você constrói toda a documentação de como será feito o seu projeto, seja um aplicativo, uma automação, enfim, ele organiza tudo que você precisa executar e organiza exatamente como vai ser o seu aplicativo ou o seu agente. Bom, agora que você soube o meu problema e o que eu fiz para a solução, que foi criar um agente, nós vamos para a prática, onde eu vou te mostrar todo o processo de criação que eu utilizei e você pode utilizar também para solucionar esse gargalo da sua empresa. Bom, então bora para a prática. Como eu já havia dito, antes de você já começar no N8N, já começar no Lovable, caso for criar um aplicativo, no Replit, no Bolt, enfim, antes de você ir para a prática realmente de construir a sua automação, o seu agente, primeiro vem o PRD. Documentar todo o teu aplicativo ou toda a sua automação que você vai executar. Então eu sempre começo com uma conversa com o ChatGPT. Você pode usar Claude, você pode usar qualquer outro. Eu converso com o ChatGPT, ele entrega muito bem isso. Então eu vou te mostrar aqui o que eu conversei com ele. Enfim, eu comecei falando o seguinte: Dev, eu quero fazer uma automação bem robusta aqui, que vai ser uma IA que me auxilia a provar template de API do WhatsApp no Facebook. Vou fazer usando o N8N. Eu chamo de Dev porque eu criei aqui dentro o JSM Dev, dentro do meu ChatGPT, para me auxiliar também com alguns códigos. Então, por isso eu chamo de Dev. É obrigatória a aprovação em modelo de utility. A IA vai ficar tentando aprovar vários modelos diferentes até o Facebook aprovar. A IA pode começar enviando 5 APIs para aprovação, espera 1 minuto e revisa se aprovou e em qual modelo aprovou. Se alguma aprovou em utility, ele já para, mas se todas ficarem em marketing, ele sobe mais 5 para aprovação e assim consecutivamente. Sempre vou carregar uma copy que quero que ele se baseie, aí ele entende essa copy e tenta aprovar ela em mais 4 versões alternativas que a IA cria a partir dessa copy base. Quero treinar essa IA com a documentação da meta e também com copies já aprovadas do especialista. Quero que a IA entenda a maneira de falar, escrever, emojis e etc. dessas copies que eu vou carregar como base, porque é a partir delas que a IA vai identificar como o especialista se comunica com seu público. O que mais você julga importante definir agora dessa automação, antes de colocar a mão na massa? Então, é o seguinte, vocês vão ver depois que mudou completamente, não completamente, mas essa aqui é a ideia inicial. A ideia final, como qualquer outra automação e agente, ela vai se refinando ao longo do projeto.
Por quê? Tem coisas que você não consegue fazer, tem coisas que você não pensou antes, tem melhorias ao longo do caminho, então no final sempre vai ser diferente do começo. O importante é você detalhar o máximo que já está na sua cabeça. Depois a IA vai te auxiliando para fazer o restante. Então ela já me respondeu o seguinte: estrutura dos inputs, armazenamento histórico, camada de inteligência artificial, looping lógico da automação utilizando o N8N, treinamento e afinamento da IA, controle de erros e alertas, interface de controle, enfim, ele já vai me trazendo. E aí eu vou respondendo, quero que eu já monte o fluxo ou posso incluir a estrutura, enfim. Eu fui respondendo as perguntas dele, porque ele falou o seguinte: top, o que você está querendo montar é um sistema inteligente com um ciclo de tentativa e erro, enfim. Antes de partir para o setup do N8N, vale já definir os seguintes pontos. Então eu fui respondendo. Vou carregar sempre um texto, mas pode conter imagens ou vídeo junto, então preciso de ajuda para treinar a inteligência artificial para entender que tem um anexo junto e precisa subir isso junto na aprovação do template. Estou pensando em usar o modo de chat do N8N. Então, para ver que a ideia no início era completamente diferente da que eu executei. Por quê? Aqui eu pensei em modo chat, então eu ia utilizar o chat do N8N e ia conversar por lá. No final eu acabei criando um aplicativo, então para mostrar a diferença da ideia inicial para a ideia final. Bom, após falar sobre o chat do N8N, eu falei o seguinte: a IA deve devolver 5 objetos sim, busque na documentação da meta para mim o que eu preciso para poder deixar automático isso. Então, eu nem li a documentação do Facebook. Obviamente eu entendo bastante sobre isso, até porque é o meu trabalho, mas eu não precisei ler, eu já mandei o link aqui e ele já entende essa documentação, tá? No caso, o que eu preciso de campo personalizado para carregar para o Facebook? Quero guardar sim o histórico, para a IA ficar cada vez mais inteligente. Pode ser em um Supabase mesmo. Supabase é um banco de dados. Então, normalmente, quando você vai fazer um aplicativo, você vai acabar usando o Supabase, que ele tem mais integrações, é mais fácil, tá? Então pode ser no Supabase mesmo. Perfeito, ele já foi criando todo o nosso setup do N8N, enfim. E aqui é uma conversa onde eu vou fazendo todo esse setup, tá? Então isso aqui eu chamo de PRD, tá? PRD ele é um pouco mais complexo do que isso, mas é você conversar com a inteligência artificial e ir montando o seu documento de requisitos. Bom, até que chega o momento e eu falo para ela o seguinte: cria para mim o PRD. Por quê? Depois que eu saí da automação do N8N, eu já fui direto para o Lovable. Então, ao longo do processo de criação do aplicativo, eu fui pensando, beleza, o que eu posso fazer para melhorar essa interface, deixar mais fácil? Então, eu vou sair do chat do N8N e vou ir para uma aplicação, onde eu posso usar no celular, onde eu tenho um visual um pouco melhor, onde o pessoal da empresa possa utilizar e eu não preciso somente eu ir lá e aplicar. Então, por exemplo, digamos que eu esteja fora, esteja num evento e preciso aprovar uma mensagem. Eu consigo entrar no meu celular e aprovar por ali. Ou eu preciso chamar alguém do time, é mais fácil para ele entrar em uma aplicação, em um aplicativo e mandar para aprovação, do que entrar no N8N, conversar com o chat, enfim. Então, ao longo do processo de criação, vai mudando completamente, vai lapidando a sua ideia. Bom, perfeito. Então, depois que eu construí a automação do N8N com toda a ajuda do ChatGPT, inclusive se você pedir para o ChatGPT construir o JSON da sua automação do N8N, ele também constrói e você só importa. Tem algumas ferramentas que são melhores do que ele para poder fazer isso. O Cloud é melhor, tem algumas outras que são melhores também, mas você consegue. Aqui eu tinha um conhecimento já de N8N, também aqui no canal tem vários vídeos falando sobre N8N que você pode aprender. No meu canal, no YouTube, enfim, você vai aprendendo a como construir tudo isso. Então eu falei aqui com o chat o seguinte: perfeito, agora estou quase terminando tudo que eu quero. O próximo passo é construir uma aplicação usando o Lovable, para poder acionar o webhook que aciona o N8N. Construir no Lovable uma interface onde eu coloque os pontos que preciso enviar para o N8N. Após clicar em enviar, é criada uma análise, onde assim que estiver sido aprovada a API no Facebook, ele muda o status da atividade no Lovable em aprovação para aprovado. Quando eu entro na atividade e está aprovado, ele retorna qual foi a mensagem aprovada e qual o nome dela no Facebook. Estrutura quando eu entrar na ferramenta: selecionar cliente, selecionar ou criar campanha, ver templates, enviar template para aprovação. A ferramenta vai ser exclusiva da JSM Gestão, minha empresa. Em anexo tem a logo da JSM, então coloquei aqui. Para você entender as cores e também um print de como pode ser feita a interface na hora de enviar para aprovação. Após isso, deve acionar o webhook do N8N. Então, o que eu usei de interface padrão? Usei o próprio ManyChat. Eu vim aqui, colei aqui o ManyChat, um print do ManyChat e falei, eu quero que seja assim.
tá? E ele foi construindo junto comigo. Eu falei, ó, preciso ter no aplicativo também uma parte onde eu cadastro o webhook e também coloco qual o WhatsApp ID e aplicativo ID, que são métricas que preciso retornar para o meu N8N. Faço um PRD completo disso tudo e o que vocês julgarem importante, levando em consideração tudo que falamos até agora. E ele fez a construção do PRD. Então, PRD Lovable Webhook, onde eu posso abrir aqui a louça e ele mostra completinho o que eu preciso para colocar rodar esse PRD. Perfeito. Então vocês vão ver essa aplicação já rodando. Então se eu entrar aqui no N8N, essa aqui é a automação. Beleza, ela é um pouco grande, ela é um pouco robusta, porque é uma aplicação realmente que precisava disso tudo. Agora, se você tiver algum processo menor na sua empresa, você também pode aplicar. Não precisa ser algo grande assim. Inclusive, essa automação ela vai ser maior. Ela está ainda, né, nos finalmente, está nos 80%, mas ela vai ser maior. Então, explicando brevemente o que acontece nessa automação aqui. Igual eu falei, possui um webhook de entrada, que eu recebo as informações lá dentro do meu Lovable, eu identifico se possui um anexo ou não, eu faço download, eu subo o anexo na meta, eu aprovo o anexo na meta, eu organizo os campos e construo meu agente. Tá? Então aqui dentro do agente, ele tem a copy mensagem e os botões, caso há botão nessa minha mensagem. E aqui embaixo ele possui o System Message, então é como eu treinei essa IA. O que eu fiz? Eu falei para ela o seguinte, você é um copywriter especialista em mensagens para o WhatsApp, com foco em entregas rápidas, claras e que respeitem a política de utility do Facebook. Sua missão é gerar variações de mensagem que informam os leads sobre conteúdos novos da Julia Becker, mantendo um tom empolgado e claro. Bom, aqui eu treinei para um especialista específico. Subi aqui toda a documentação do Facebook que diz sobre utilidade e subi também todos os templates que eu tinha de utility já pré-aprovados dessa especialista. Perfeito, após isso eu separo variações e organizo o template, onde eu crio 10 variações diferentes mais a copy base, sendo 11 variações. Isso é enviado para dentro do Facebook e eu faço o seguinte, eu entendo se o template, algum dos templates dos 11 foram aprovados em utility. Se algum é aprovado, eu já paro por aqui, porque eu tenho um limite de 100 modelos por dia para ser aprovado, mas sempre aprova, aqui essa automação tem 20, sempre aprova dentro desses 20, aprova no mínimo uns 7, 8. Faço mais um agente de IA que aprova mais 10 e assim ele finaliza os 20 mais a copy base. Tá? Esse fluxo aqui ele vai aumentar, vai ser até 100 se puder, mas ele sempre aprova em 20, então com o tempo eu vou melhorando. Então, o que eu quero te passar é isso, você não precisa construir uma aplicação que vai ser perfeita, porque você vai usar internamente na sua empresa para já solucionar um problema. Obviamente, se você tiver alguém na sua empresa que seja específico de tecnologia, ele vai deixar perfeita essa automação. Mas se você, empresário, quiser colocar a mão na massa, beleza, o problema, a solução, na verdade, é solucionar um problema. Então, é isso que eu quero passar para vocês com esse vídeo. Bom, após isso, eu criei a aplicação dentro do Lovable. E o que eu fiz aqui no Lovable? Tá? Eu só entrei, utilizei o módulo gratuito, agora ele está pago, porque eu fui melhorando um pouco mais, mas só com o módulo gratuito você já consegue implementar tudo isso. Onde eu subi a minha logo, subi um modelo base de aplicativo, subi o ManyChat como exemplo. Eu fui falando, ó, construir esse aplicativo, em anexo está a logo da minha empresa e o modelo como pode ficar a parte de aprovar a API. Objetivo, usuários e perfis, estrutura da plataforma, cadastro inicial. Isso aqui é o PRD que o ChatGPT me trouxe, então eu só colei isso aqui e ele foi construindo. Perfeito. Ao longo do tempo ele foi construindo, eu fui ajustando algumas coisas com ele, até que ficou do formato que ficou. Vou mostrar para vocês aqui. Então, carregando o meu Lovable, perfeito. Ele já está logado na minha conta, mas tem a seção de login. E aqui é a dashboard, onde eu tenho um total de clientes, templates ativos, campanhas ativas e a taxa de aprovação das minhas mensagens. Tá? Atividades recentes estão os últimos modelos que eu enviei, os últimos foram há 3 dias atrás, e ações rápidas, para já ir logo ao ponto. Aqui em clientes eu consigo criar novos clientes, então a Julia Becker, por exemplo, aqui está com 16 templates diferentes, mas eu posso adicionar um cliente novo, clicando aqui em adicionar cliente, ele já pede todas essas informações aqui. Então, nome do cliente, telefone, WhatsApp Business ID, aplicativo ID da Meta, Access Token, Webhook N8N, para iniciar o fluxo assim que eu enviar para aprovação. Por que pede tudo isso aqui? Porque a minha aplicação precisa. A sua vai ser diferente, ou se você quiser montar algo um pouco mais próximo disso, talvez precise dessas métricas. Como que você vai saber o que precisa? Conversando com o ChatGPT e é ele que vai te trazer essa solução, tá? Então, vou fechar aqui o novo cliente. Eu consigo criar uma nova campanha. Então, por exemplo, aqui eu estava no CMC05
Julia Becker, esse lançamento aqui, eu posso criar uma campanha diferente, então selecionando o nome da campanha, o cliente, o status, então rascunho, ativo, pausado, concluído, e a descrição. E finalmente, onde é a parte core desse projeto, desse aplicativo, que é criar o template, onde eu seleciono o cliente, a campanha, então por exemplo, Julia Becker, CMC05, categoria, utility, o nome do template, o idioma, se possui algum cabeçalho ou não. Por enquanto eu deixei bloqueado aqui o texto e o vídeo até finalizar essa implementação, mas se não for nenhum, se for uma imagem, o corpo da mensagem, rodapé, botões e eu envio para aprovação, tá? Tudo vai aparecendo aqui na direita bonitinho também, assim como é o próprio ManyChat. Ele foi fazendo de acordo com o que eu fui passando para ele. Mas vocês viram que eu não entendo nenhuma parte de design, de front-end, e o Lovable construiu isso tudo sozinho, sem eu precisar saber uma linha de código e fazendo isso na mão. Inclusive, muito rápido. Toda essa configuração que eu estou falando para vocês levou 1 hora e meia, toda essa construção de configuração, no máximo. Obviamente, a parte do N8N demorou um pouco mais, porque eu precisei ir um pouco mais atrás, mas todo o front e todo o teste da ferramenta em 1 hora estava pronto. Tá? E aqui, por último, eu tenho as atividades, onde mostra o que eu já levei para configurar. Então, por exemplo, aqui tinha uns exemplos de carrinho abandonado, de Black Friday, e o principal de tudo, assim que você aprova um template, ele já traz aqui, porque são 20 variações, então ele vai trazer de volta qual que foi aprovado em utilidade. Se eu clicar, por exemplo, aqui em ver detalhes, ele vai mostrar a mensagem final aprovada. Então, template enviado, template aprovado, o horário certinho, que isso foi aprovado. Isso aqui é só um exemplo que eu coloquei na tela, tá? Então, é isso, aplicativo criado, e você provavelmente vai conseguir construir, provavelmente não, você vai conseguir construir algo desse mesmo tamanho, só conversando com o ChatGPT e utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Nesse caso foi um agente, porque ele constrói essas copies relacionadas à copy base que eu faço e já envia para aprovação lá dentro no Facebook. Então, empresário, você viu que você consegue solucionar vários problemas, vários gargalos da sua empresa hoje, demandas operacionais que são maçantes somente utilizando a inteligência artificial e construindo, utilizando o Vibe Coding, que é utilizar essas plataformas que constroem por você utilizando a IA. O vídeo de hoje foi uma provocação para você entender e pensar o que pode melhorar na sua própria empresa utilizando a IA. Lembrando, a IA não é mais algo do futuro, ela é algo atual, algo do momento, que se você não está surfando essa onda, provavelmente você está ficando para trás, deixando muito tempo e muito dinheiro na mesa. Lembrando, na descrição desse vídeo tem meu Instagram, onde você pode relatar o seu caso de uso também lá no meu direct, para compartilhar comigo tudo que você fez aí na empresa a partir desse vídeo, ou então, se você não tinha visto esse vídeo, implementou na sua empresa e quer compartilhar esse case também, é só mandar lá no meu direct. E por fim, se você quer uma empresa 100% focada em tecnologia e implementações de automação, inteligência artificial para sua empresa, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que eu vou te ajudar. Valeu e te vejo no próximo.